bem-vindos ao Quarto Revolucional. Eu sei que vocês estão ansiosos para começar a ver essa palestra, mas eu preciso contar uma novidade antes que vocês comecem a assistir. Vocês sempre quiseram estudar aqui na Revo, e a gente sabe que é em Curitiba, nem todo mundo mora aqui, nem todo mundo pode vir para cá. Então a gente finalmente conseguiu fazer uma plataforma online legal para vocês e ela vai ser esse final de semana. É isso. Espero que vocês tenham uma boa palestra. Olá, sejam todos muito bem-vindos à palestra Direito Autoral na Internet. O meu nome é Alan Moreira Lopes, eu sou advogado, especialista em Direito Digital, fundador do escritório de advocacia Lopes e Santos, um escritório que trabalha especificamente nessa área e também com propriedade intelectual, crimes digitais e outras áreas que abrangem o universo das tecnologias. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para essa palestra, a Escola Revolution. Muito obrigado, fica aqui o agradecimento e a intenção de que o nosso conteúdo possa agregar muito a esse evento. Parabéns pela organização. Eu gostaria também de compartilhar com vocês algumas obras que foram redigidas, escritas pelos nossos advogados. São livros voltados ao universo do direito digital, crimes praticados por meio eletrônico, constituição e novos direitos e também startups e inovação. Então fica a sugestão de uma bibliografia para enriquecer ainda mais o tema que eu vou compartilhar com vocês. Pois bem, o direito digital, que eu acabei de mencionar, ele é uma área recente do direito e é uma área que envolve todo o universo das tecnologias. Ele é uma área do direito que não abre mão de qualquer outro conhecimento, ou seja, de qualquer outro arcabouço jurídico já construído, mas a gente traz tudo isso para o universo das tecnologias. Então, o direito digital, ele tem uma grande missão, e eu quero compartilhar isso com você. Deixar bastante registrado que a internet ela não é uma terra sem lei. Já existem legislações específicas, existe toda uma jurisprudência em torno desse cenário. Qualquer sentimento de anonimato das pessoas quando utilizam de um computador, de um tablet, de um smartphone, para fazer condutas, digamos, ilícitas, ela é completamente rastreável e as punições estão verdadeiramente acontecendo. E com isso, indenizações de uma monta, às vezes, muito grande. Para chamar a atenção de vocês para o universo do direito autoral, eu quero começar apresentando algumas notícias que apresentam justamente como esse universo do direito autoral é importante e gera indenizações nesse sentido. Ou seja, no primeiro caso que eu trago aqui, a Renner ela é acusada de plágio e retira peças com ilustração de Frida Kahlo. A linha de roupas tinha uma ilustração e foi lançada essa linha de roupas pelas lojas Renner e vai ser retirada do mercado. Por quê? Nessa primeira reportagem, o que eu quero chamar a sua atenção é para o sentimento da ilustradora, ou seja, aquela que produziu uma obra artística. Veja só o depoimento dela. Ela diz assim: reproduzir a obra de um artista sem a sua autorização é ilegal. Não pode, e isso tem que acabar. Fica muito claro o sentimento da artista de ter sido plagiada. Ou seja, a Renner divulgou que está investigando o ocorrido, mas prontamente já retirou. Ou seja, imagina o impacto para o negócio da empresa que isso teve. Um segundo exemplo, uma segunda reportagem que eu quero chamar a sua atenção e compartilhar com você, diz respeito à equipe de desenvolvimento do jogo Shadowverse, que publicou um posicionamento de uma polêmica, ou seja, havia uma carta chamada Holy Pure Bomb, e segundo a comparação de muitos fãs, a arte dessa carta foi idêntica a uma outra ilustração de um outro jogo chamado Magic. Então vejam, no cenário de um jogo, qualquer arte, seja ela de uma carta ou seja ela de um jogo digital, pode sim ser alvo também de uma ação judicial que envolva a questão de plágio. Daí a importância do artista sempre buscar entender o universo do direito autoral para se proteger a sua obra e também impedir que outras pessoas lancem mão da sua obra indevidamente. Finalmente, um último exemplo, uma última reportagem que eu quero compartilhar com você, trata de um ilustrador
que se entendeu plagiado e processou o estúdio que fez o desenho Kung Fu Panda. Ele entrou com um processo contra a DreamWorks, porque no lançamento da companhia em 1990, ele alegava que a imitação do desenho vinha de uma semelhança incrível com uma obra dele. O resultado é que ele não conseguiu provar e, vejam só, ele foi sentenciado a 2 anos de prisão por difamação e calúnia e também foi condenado a pagar 3 milhões de dólares à DreamWorks em honorários como forma de cobrir os danos causados. Então vejam como é importante o cuidado antes de você ajuizar uma ação, ou seja, nós vamos falar daqui a pouco sobre o levantamento de provas, então isso é fundamental para que você entre com bastante segurança em qualquer processo. Seguindo o nosso raciocínio, eu quero já destacar, e por isso lancei essa imagem para que você absorva bem isso, não é porque o conteúdo está na internet que o seu uso é livre, ou seja, as pessoas têm o entendimento de que mas esse conteúdo está publicado na internet, então eu posso considerar isso domínio público? Não, de forma alguma. Vai ficar muito claro daqui a pouco aquilo que a legislação brasileira entende de domínio público ou não. Então, por favor, aquilo que você vê enquanto arte, desenho, enfim, qualquer obra, o simples fato dela estar publicada na internet não dá direito de eu ou você fazermos uso indevido dessa obra. Pois bem, vamos entrar no universo do direito autoral, que nada mais é do que um conjunto de princípios que regula justamente as criações feitas pelo intelecto humano. A lei vai dizer exatamente isso, que ela quer proteger tudo aquilo que foi criado pelo espírito humano. E para isso eu preparei algumas questões que são muito comuns, as pessoas nos procuram perguntando, e eu quero compartilhar com você a primeira, que é: que obras são protegidas por lei no Brasil? Ou seja, é uma questão muito importante, e para entender ela, eu preciso explicar para você que no Brasil a propriedade intelectual, que seria um grande guarda-chuva, ela se divide em 2 segmentos. O primeiro é chamado direito autoral e o segundo chamado propriedade industrial. Ele pode ser considerado como um termo para definir essa área do direito, que trata da proteção das criações do homem, sejam em qual área for. E essa propriedade intelectual, ela também se divide nos ramos do direito autoral e da propriedade industrial, como eu já mencionei. E você pode ver aí o que o direito autoral abrange. Ele vai abranger a proteção às obras literárias, às obras artísticas, ele vai proteger programas de computador, domínios da internet e composições musicais. Por sua vez, a propriedade industrial, que não vai ser alvo da nossa conversa hoje, ela trata também das patentes, das marcas, do desenho industrial e da proteção de cultivares. Feita essa distinção e essa apresentação, é muito importante que você saiba localizar aonde encontrar a legislação pertinente a cada um desses temas. Por exemplo, o direito autoral você vai encontrar lá na Lei 9.610 de 98. Por outro lado, a Lei de Propriedade Industrial, você vai encontrar todos os dispositivos jurídicos dispostos na Lei 9.279 de 96. Finalmente, respondendo a nossa primeira questão, quais, afinal, são as obras que são protegidas pela lei do Brasil? E para responder isso, eu vou direto ao artigo 7º, que faz uma exemplificação, né? Aliás, ele dispõe várias formas de obras que são protegidas pela lei. Mas eu separei aqui alguns incisos que diz respeito à temática desse evento. Por exemplo, o inciso 1º fala que são protegidos textos de obras literárias, artísticas ou científicas. Ainda que alguém não se utilize do seu desenho ou da sua ilustração, o texto que estiver ali também é protegido pela legislação. Inciso 3º, obras dramáticas e dramático-musicais, ou seja, toda a criatividade posta numa obra dramática ou dramático-musical é protegida por lei. Veja, composição musical, tenham elas letra ou não. Ainda que sejam apenas os instrumentos tocados, a legislação está preocupada em proteger. Inciso 8º, veja que interessante, obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética. Então aqui fica patente, fica extremamente claro
que qualquer desenho, pintura, gravura, ou seja, o universo das obras artísticas está muito bem contemplado e muito bem abrangido nesse dispositivo legal. E por último, eu separei para compartilhar com você o inciso 9, que diz que ilustrações, cartas geográficas e outras obras também estão protegidas. Pois bem, questão número 2 diz respeito à questão do registro. É muito comum as pessoas envolvidas em criatividade e desenvolvedoras de obras artísticas se perguntarem, afinal de contas, como é que eu posso registrar a minha obra artística? Em primeiro lugar, é importante que a gente diga que o registro ele não é obrigatório. Mas, Alan, se eu não registrar a minha obra, mesmo assim eu vou estar protegido? É exatamente isso que diz a nossa lei. A Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, ela vai dizer expressamente lá no artigo 18 que a proteção aos direitos independe de registro. O que significa isso? No momento em que você termina a produção da sua obra, seja ela uma música, seja ela um desenho, seja ela uma ilustração, uma arte digital, nesse momento em que você terminou, a obra já está protegida pelo direito brasileiro. Ou seja, cabe apenas você constituir prova disso. Daí é importante você ter uma prova de anterioridade, ou seja, uma prova que consiga demonstrar que ninguém fez aquela obra antes de você. Se caso você tenha curiosidade e tenha interesse em encontrar e ler com mais profundidade todas as leis que eu mencionar aqui nessa palestra, você pode ir até o Google e já no buscador digitar o número da lei. Provavelmente o primeiro link que vai aparecer para você é o link do Planalto. E ali você pode acessar a legislação e ter acesso a todos os dispositivos legais. Fica a nossa sugestão, a nossa recomendação. Pois bem, Alan, você me disse que eu não preciso registrar para considerar e entender que a minha obra é protegida. Fale mais sobre isso. Eu preciso dizer para você que hoje toda prova eletrônica ela é legal, ou seja, ela tem valor legal. Isso o Código Civil deixa muito expresso. Veja comigo o que diz o artigo 225. Qualquer reprodução mecânica ou eletrônica de fatos ou de coisas que fazem prova plena, se a parte contra quem forem exibidos não impugnar a exatidão, ou seja, tem valor legal. Guarde muito bem isso com você. Se você no meio digital, na internet, tiver condições de guardar ou preservar essa reprodução eletrônica, você tem condições sim de provar. Isso é fundamental para a nossa conversa daqui em diante. Até porque no meio eletrônico tudo deixa rastro, tudo é prova escrita. Assim como eu disse lá no começo, esse sentimento de que ninguém está me vendo, eu estou navegando de forma anônima, esse sentimento é totalmente falso. É possível hoje rastrear e através de uma investigação de um perito forense vasculhar tudo que foi feito ilegalmente. Para que você possa fazer um registro, e agora nós vamos falar daquele momento muito importante para quem quer fazer o seu registro efetivamente. Mas para registrar, eu preciso te explicar como funciona no Brasil a questão do direito autoral. Porque em qualquer registro que você pretender fazer, você vai ter que dizer para aquela plataforma, você vai ter que dizer para aquela entidade quem é o autor daquela obra. E não só isso. O direito brasileiro faz uma divisão. Divide em 2 segmentos o direito autoral. Nós temos uma divisão entre direito moral e direito patrimonial. Veja como essa divisão é importante na notícia que eu trago para você. Essa notícia diz respeito a uma propaganda que foi feita do João Dória e trata sobre a lei do direito autoral aplicado à música. Ou seja, o prefeito de São Paulo ele foi notificado, ou seja, ele foi impelido a remover um vídeo em que foi colocado música composta pela Marisa Monte e pelo Arnaldo Antunes, que são músicos que, na época dessa notícia, eles estavam avaliando se eles iam entrar na justiça ou não. Veja como é o sentimento de quem teve a sua música usada indevidamente sem a devida autorização. Nos sentimos ultrajados e lesados em nosso direito patrimonial e moral. Veja, na própria fala dos músicos, eles já demonstram um conhecimento de que o direito divide
o direito autoral em direito moral e direito patrimonial. Isso é muito interessante, porque eles continuam. Além de não termos sido sequer consultados, nunca permitimos o uso de nenhuma de nossas canções para fins políticos. Queremos deixar claro que a nossa motivação jamais foi financeira, e sim educativa. Enquanto autores e artistas, esperamos respeito à lei de direitos autorais. E esse é, na prática forense, o sentimento da grande maioria dos artistas. A grande maioria não se importa com a questão financeira e econômica. O que se espera é que a punição ela tenha um efeito educativo e que aquela pessoa que plagiou não volte a praticar mais aquele ato lesivo e ilegal. Pois bem, então eu gostaria de explicar para você um pouquinho mais aprofundadamente sobre o direito autoral moral e o patrimonial. Porque se você entender isso muito bem, você vai estar apto, você vai ser capaz de criar o seu registro. Vamos lá. O direito autoral moral, ele surge a partir daquele momento em que você terminou a sua obra. Ou seja, como eu disse anteriormente, você não precisa de nenhum registro para se entender autor moral daquela obra. Esse autor, o direito brasileiro não permite que você transfira para ninguém. Você não pode dispor desse direito, você não pode renunciar a esse direito, você não pode também penhorar esse direito, ou seja, é um direito absoluto. Ninguém pode vender, alienar, renunciar a esse direito. Um exemplo prático, você faz uma ilustração, você faz um desenho e você vende esse desenho para alguém e essa pessoa diz que fez esse desenho. Isso o direito não permite. Seja qual for o valor, ninguém pode renunciar a esse direito. Você vai ter que sempre ser mencionado como autor moral daquela obra. Feito esse entendimento, é importante que você saiba que esse direito jamais vai cair em domínio público. Esse direito ele não tem prazo de vigência, ou seja, ele é infinito. Você vai ser para sempre o autor moral dessa obra. A título de curiosidade, você pode ver com mais detalhe depois, mas o artigo 24 vai falar sobre esses direitos morais. Por exemplo, você pode reivindicar ele a qualquer tempo. Imagina que alguém apresentou na internet a sua obra. Não importa quanto tempo tenha passado, você é o autor moral daquela obra. Você pode reivindicar a autoria moral a qualquer tempo. A lei vai dizer também que você pode ter o seu nome, pseudônimo, ou até um sinal indicando como sendo o autor. Você pode ter o direito de conservar a obra inédita. Se eventualmente você não quiser publicar isso jamais, você quer guardar isso, não quer ter isso publicado, ninguém pode ter o direito de publicar contra a sua vontade, contra o seu desejo. E finalmente, eu separei só o inciso 4, que vai dizer que é seu direito assegurar a integridade da obra. Daí para frente é que você vai ficar ainda mais clara a importância do respeito aos dispositivos legais. Vamos avançar para o direito autoral patrimonial, que ele vai cuidar da esfera da exploração econômica da obra. Você se lembra que o direito moral é inalienável, intransferível, irrenunciável. Por outro lado, o direito patrimonial é esse direito que você pode transferir para alguém. Tudo bem? Então, ele resulta da publicação, da divulgação, da comunicação da obra ao público. E agora sim, você pode negociar esse direito. Você pode transferir esse dinheiro para alguém. Seja de graça, seja onerosamente, cobrando alguma coisa, você pode ceder, você pode fazer a cessão desse direito, você pode criar uma licença, você pode doar para alguém e você pode vender. Enfim, você pode praticar, você tem todo o direito de dispor do direito patrimonial da sua obra. É muito importante destacar que esse direito vigora por toda a vida do autor, mais 70 anos. Ou seja, isso você conta a partir do primeiro dia do ano subsequente ao do falecimento do autor. E agora você pergunta, mas Alan, aonde eu posso fazer o meu registro do meu desenho, da minha música, da minha obra, da minha arte digital? E eu vou dizer para você que você pode registrar na Biblioteca Nacional, você pode registrar na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou também no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Mas eu quero usar o tempo dessa palestra para compartilhar com você uma plataforma inovadora para registros de obras. Ou seja, essa plataforma não dispensa o registro nos outros órgãos adequados.
Isso é extremamente importante que fique claro para você. Essa plataforma que eu vou te apresentar, ela serve como uma alternativa extremamente eficaz, inovadora e de urgência para que você possa já, de pronto, começar a negociar a sua obra. Eu quero te apresentar uma plataforma privada que tem a denominação Auctores. Essa plataforma ela protege o seu trabalho e ela tem um custo extremamente acessível. Ela custa R$ 19,97 por registro. Você não vai pagar uma mensalidade. Ou seja, se você quiser colocar 1.000 desenhos no mesmo registro, é possível de fazer. Se você quiser registrar fotos, se você quiser registrar partituras musicais, ou seja, Alan, como eu faço o registro nessa plataforma porque já me chamou a atenção? Então, eu vou apresentar para você 3 passos para que você faça esse registro. Primeiro passo, você precisa colocar todo o conteúdo que você quer registrar num PDF. Ou seja, já fica evidente para você que vai ser muito fácil você colocar qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de ilustração, qualquer tipo de roteiro, ou tipo de texto, partitura musical, enfim, foto, tudo aquilo que couber num PDF é passível de registro nessa plataforma. Pois bem, você já colocou no PDF aquilo que você quer registrar, a sua obra. O segundo passo é você acessar esse link que eu coloquei na sua tela, auctores.com. Ali você vai dizer o nome da obra que você quer registrar e você vai selecionar o arquivo PDF para que você faça esse registro. Veja, observe que durante o registro você vai ser perguntado a respeito exatamente daquilo que nós acabamos de aprender. A plataforma vai perguntar para você quem é o autor moral e também vai perguntar quem é o autor patrimonial. Acrescentado quem é o autor moral, acrescentado quem é o autor patrimonial, o registro da sua obra vai ser feito. A partir daí, o terceiro passo é fundamental. Você precisa guardar o PDF original e você também precisa guardar o certificado que essa plataforma vai emitir para você. É extremamente interessante porque essa plataforma foi feita com base na Convenção de Berna e essa convenção tem o alcance de até 173 países. Então, veja que a sua obra vai estar protegida até mesmo internacionalmente. Isso é muito importante. Feita essa apresentação, espero que você faça bom uso para registro das suas obras. Eu quero te apresentar uma terceira questão que é frequentemente feita em nosso escritório e que diz respeito ao que fazer. Alan, fui plagiado na internet. O alcance da internet é inimaginável. O que eu posso fazer? Quais são os passos que eu devo tomar? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a violação de direito autoral é um crime. Isso está disposto lá no nosso Código Penal. Veja, é um Código Penal antigo, de 1940, mas ainda assim dispõe lá no artigo 184 que violar direito autoral é um crime passível de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Veja como nós estamos tratando de um assunto de extrema relevância social. Mas afinal, você foi vítima, você teve a sua obra plagiada. Qual é o primeiro passo que você deve fazer? Sugiro que você notifique extrajudicialmente o plagiador. Ou seja, você vai mandar uma comunicação extrajudicial dizendo que você identificou que a sua obra foi utilizada indevidamente. Você vai definir um prazo para que ele remova da internet esse conteúdo e você vai trazer ali as suas alegações, as suas provas de que aquela obra realmente é sua. Se você não tiver sucesso, ou seja, se não vier nenhuma resposta, ou se o plagiador se negar a tirar aquele conteúdo da internet, sugiro que você, isso muito pouca gente sabe, você deve procurar um cartório que faça a ata notarial. Alan, o que é isso? Uma ata notarial é um documento que é feito num cartório e pode ser feito a partir de e-mail, pode ser feito a partir de site, você pode fazer ata notarial até mesmo de WhatsApp. Ou seja, você vai chegar para o atendente do cartório, vai mostrar na tela do computador aonde está na internet aquela prova, aquela imagem que está causando dano a você. Ele vai dar um print screen daquela imagem e vai colocar um documento denominado ata notarial. Mas Alan, qual é a diferença de eu fazer um print screen em casa e eu até o cartório gastar dinheiro para fazer esse documento?
E a resposta ela é muito simples, e a resposta ela é muito esclarecedora. Afinal de contas, um tabelião ele tem fé pública. E isso, quando você junta num processo, isso traz um meio de prova extremamente robusto. Ou seja, você consegue ajuizar uma ação de uma forma muito mais segura, diminuindo riscos para quem está ajuizando a ação. Então, guarde isso. Assim que você tiver uma necessidade de provar algum fato na internet, procure um cartório e faça uma ata notarial. É importante que se diga que você pode, mesmo em casa, fazer um print screen de modo a preservar essa imagem, esse local onde a sua obra foi utilizada indevidamente. É claro que em tempos de Photoshop, essa é uma prova extremamente frágil, ou seja, qualquer advogado da outra parte vai poder dizer, se você juntar somente o teu print screen de casa, que isso foi manipulado. Então, daí a nossa recomendação jurídica de que você faça uma ata notarial para que você possa, sim, ter uma prova mais robusta. O terceiro passo, você deve procurar na sua cidade, já existem várias cidades no Brasil que dispõem de delegacias policiais especializadas em cybercrimes. E isso é um avanço significativo, porque eles entendem a linguagem tecnológica e vão ser capazes de entender exatamente onde a sua obra está localizada e eles vão disponibilizar para você um boletim de ocorrência. Esse documento também vai ter que ser fornecido e juntado num eventual processo judicial. E finalmente, o último passo, o quarto passo, você deve procurar um advogado especializado nessa área do direito digital. Afinal de contas, você vai caminhar durante meses e anos, eventualmente, por um processo e que requer realmente um conhecimento especializado. Vamos avançar para a quarta questão que eu separei para compartilhar com vocês, que diz respeito ao que eu preciso saber sobre o uso de obras musicais. É bastante comum no universo da criatividade diferentes autores criarem músicas, seja para que uso for. E eu quero chamar a sua atenção novamente para a Lei de Direitos Autorais, que vai dizer lá no artigo 68 que, sem prévia e expressa autorização do autor, não pode ser utilizada obras teatrais, composições musicais ou litero-musicais em fonogramas, em representações e execuções públicas. E eu sublinhei e destaquei esse termo, execuções públicas, justamente porque nos remete ao tema da nossa palestra, que é a internet. Veja, o parágrafo 2º estabelece que considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou líteros musicais mediante participação de artistas, sejam remunerados ou não, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos. Veja, a internet é um local de frequência coletiva? Sim, incontáveis pessoas passam por ali. Por quaisquer processos? Sim, processos digitais, inclusive radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade e a exibição cinematográfica, ou seja, a transmissão ocorrendo por qualquer modalidade, incluindo a digital que nós estamos tratando aqui, é completamente aplicável. Então, chama a sua atenção. Uma música colocada na internet, novamente, não dá direito de utilização indevida. Você precisa necessariamente da autorização do autor para fazer uso. Feitas essas considerações, eu quero passar agora a perguntas e respostas. Eu quero trazer perguntas que me fazem no dia a dia do escritório, no dia a dia da prática forense e compartilhar com vocês algumas respostas, espero que sejam bem esclarecedoras. A primeira delas é a seguinte: se eu der os créditos para o dono de um determinado conteúdo, ou seja, eu vou colocar lá na descrição do meu material, lá na descrição do meu vídeo, posso fazer isso ou não posso? E a resposta ela é não pode. Por quê? Lá no artigo 28 diz assim: cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Ou seja, sem autorização você não pode, mesmo que você mencione o nome. Próxima pergunta: Alan, eu fiz um vídeo para o YouTube e vou colocar o conteúdo de uma terceira pessoa. Mas veja bem, eu não vou cobrar, eu não vou monetizar esse vídeo. Não vou gerar receita financeira a partir desse vídeo. Agora eu posso. E a resposta continua: não, você não pode, porque o artigo seguinte, o artigo 29,
ele vai dispor o seguinte, que depende também de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, seja por qualquer modalidade, ainda que reprodução parcial ou integral. Fica clara a resposta para a pergunta. Ainda que você utilize só um pedaço, só um trecho, você precisa da autorização. Próxima pergunta. Alan, eu comprei um CD musical, comprei uma música no iTunes. Olha, eu paguei por essa música, então eu posso utilizar nos meus materiais, correto? Gente, isso está errado. Você não pode, porque o que você adquiriu, como nós aprendemos no começo da palestra, foram os direitos de utilização. Você não adquiriu os direitos patrimoniais da música, você não tem o direito de explorar economicamente aquela obra. Então, não utilize. Mesmo que você tenha comprado, você comprou para um uso particular. Próxima pergunta. Eu quero postar no YouTube, ou mesmo num comercial, eu vou utilizar apenas o refrão de uma música, são só 4 segundos. Eu vou criar, na verdade, um diferencial no meu vídeo. Posso fazer isso? Olha, existe um perigo em relação ao YouTube porque o próprio algoritmo faz algumas identificações. Chama a sua atenção porque o YouTube coloca na política dele a seguinte recomendação: usar parcelas pequenas do material de uma obra original é mais provável de ser considerado aceitável. E ele faz uma ressalva, ele diz, olha, no entanto, até mesmo uma parcela pequena pode ter um peso decisivo em algumas situações. Gente, a lei não diz o percentual de uma obra que pode ser utilizada. Então, tome muito cuidado com aquilo que você considera um pequeno trecho. Próxima pergunta. Eu sei tudo sobre edição. Eu consigo colocar 1001 efeitos em uma música famosa, por exemplo. Eu consigo misturar a que tem direito autoral com uma outra música que não tem. Posso fazer isso? Não pode, gente. O próprio YouTube tem o que eles chamam de Content ID e esse algoritmo consegue identificar se a música tem alteração, se existem efeitos que foram colocados por cima. Então, tome bastante cuidado com essa situação também. Próxima pergunta. Quais direitos estão relacionados ao conteúdo musical? Eu trouxe essa pergunta porque eu quero fazer você refletir e quero que você pense a respeito de quantas pessoas estão envolvidas em uma simples música. Olha só, nós temos o direito autoral de quem compôs, de quem elaborou aquela música. Nós temos também o direito da pessoa que está eventualmente cantando, aquele intérprete. Temos os direitos daquelas pessoas que estão executando. Temos ainda os direitos da produtora fonográfica. Na maioria dos casos, o que acontece é que a gravadora já é responsável, ou seja, já está autorizada a utilizar todos esses direitos conexos. Então, na utilização de uma música, eu quero que você tenha essa preocupação em mente e que você conheça todos esses direitos envolvidos. Próxima pergunta. Eu quero executar uma música publicamente, seja na internet, seja numa escola, seja num evento numa praça. Eu quero utilizar essa música e executar. Quem eu devo procurar? Você precisa procurar o ECAD. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É ele que é responsável por cuidar exclusivamente. Não existe outra entidade. É apenas ele que arrecada e distribui os direitos das obras musicais. Eu quero agradecer a sua participação. Quero agradecer mais uma vez ao evento da Escola Revolution e deixar os nossos contatos, nos deixar à disposição. O Escritório Lopes Santos está à sua disposição. Muito obrigado pela sua participação, um abraço e até a próxima.